estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira videoaula da disciplina de Planejamento Educacional. Nessa videoaula, nós abordaremos o planejamento educacional, o seu conceito, seus elementos, as dimensões de planejamento educacional e as características essenciais para um planejamento. Nesse primeiro momento, nós faremos uma análise dessa citação, certo? Então, uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de sua colmeia. Mas o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera. Então, essa frase, essa citação, ela nos leva a analisar um pouco, mesmo que ela seja um pouco complexa, nos leva a analisar a ação de planejar. Planejar é algo que nós fazemos diariamente no nosso dia a dia. Então, nessa citação, ela faz uma comparação, de certa forma, entre o pior arquiteto e a melhor abelha, que é, mesmo o arquiteto sendo o pior, ela fala que o que diferencia é que ele constrói em sua cabeça a ideia antes de construir, em cera, antes de pôr em prática aquilo que está sendo idealizado. E a melhor abelha não, mesmo ela sendo a melhor, ela não faz isso. Então, o pior arquiteto, embora pior, ele idealiza aquilo que ele pretende fazer antes de pôr em prática. E a melhor abelha não. E o planejamento é justamente isso. Toda ação, diversas ações que nós fazemos no nosso dia a dia, nós planejamos antes de fazer. Então, seja uma festa, seja um encontro de amigos, seja uma viagem, nós fazemos uma certa programação, um planejamento daquilo que nós pretendemos. Então, num caso de uma festa, por exemplo, nós planejamos quem serão os convidados, como que vai ser a festa, qual vai ser o tema, o que é que vai precisar comprar, quanto que vai precisar, quanto que podem gastar. Então, são planejamentos. E nesse caso, o pior arquiteto, ele conseguia se planejar, ele conseguia idealizar aquilo que ele pretendia. E a melhor abelha não. Então, partindo disso, o planejamento, ele ele está associado ao modo com que nós nos deparamos com o mundo, o modo como nós nos relacionamos com o mundo. É uma forma de a gente responder aos desafios propostos diariamente na nossa vida. Então, esse planejamento, ele pode ser tido como um processo de antecipação da ação humana, ou seja, algo que acontece antes de nós realmente praticarmos. E, de fato, nós planejamos antes de fazer. Então, toda a ação humana, ela é intencional. E, através dessa ação, o homem, ele vai transformar o meio para se satisfazer as suas necessidades. Então, a partir do momento que o homem transforma o meio para atender às suas necessidades, ele cria aquilo que não existia ainda, ele também transforma a si mesmo. O homem é um sujeito passível de mudança. Então, a partir do momento que ele transforma o meio em que ele está inserido, ele também se transforma, ele transforma a si mesmo. E essa transformação, ela não pode ser uma transformação qualquer, é uma transformação que exige essa antecipação, melhor dizendo, da ação humana, ela exige conhecimento. Essa antecipação das nossas ações, ela exige que nós tenhamos conhecimento sobre aquilo que nós pretendemos fazer. Afinal de contas, tudo que nós pretendemos fazer, nós temos a intenção de que tenha um resultado satisfatório, de que seja algo bom. Então, nós precisamos ter conhecimento, ter propriedade naquilo que pretendemos. E esse conhecimento, ele vai possibilitar com que nós, tenhamos as melhores decisões, vai possibilitar com que nós saibamos a melhor forma de fazer aquilo. Então, nós precisamos ter
conhecimento de causa para que, a partir desse conhecimento, nós possamos tomar as melhores decisões para que o melhor resultado possível seja atingido. Tudo que nós fazemos com a intenção de ser o melhor possível. E o conhecimento é essencial para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. E aí, o planejamento ele causa algumas indagações, né? A que se associa o planejamento? Para que planejar? Por que planejar? Em que condições fazer esse planejamento? O que é planejar? Com que finalidade planejar? São algumas indagações relacionadas ao planejamento. E aí, alguns pensadores, né, tem algumas citações em relação ao planejamento. Então, Danilo Gandhi, ele diz que planejamento é elaborar, é decidir que tipo de sociedade de homem se quer e que tipo de ação educacional é necessário para isso. É propor uma série de ações, é revisar sempre. Então, já Marcos Mazeto, ele diz que é um instrumento da ação educativa, é um ato político. Então, o planejamento ele é projetar algo, né? É se organizar para alcançar aquilo que se pretende atingir, é se projetar para fazer alguma coisa, se organizar para fazer alguma coisa. E aí, enquanto nós falamos de planejamento educacional, nós temos que contemplar com atenção, com uma atenção individualizada, né? Com uma atenção bem focada nos nossos estudantes. Nós precisamos fazer um planejamento bem atento à realidade dos nossos estudantes, porque nós precisamos atender ao modo de aprender de todos os estudantes. Nós sabemos que os estudantes, nas salas de aula, nós nunca vamos encontrar uma sala de aula homogênea, onde todos os estudantes já sabem, dominam leitura, escrita, operações matemáticas, tenham facilidade de aprendizagem. Nós não vamos encontrar essa sala de aula homogênea. Nós temos salas de aulas extremamente heterogêneas, crianças que sabem ler com crianças que não sabem ler ainda ou que estão em fase de aprendizagem, crianças que dominam as operações muito facilmente, crianças que ainda têm dificuldade. Então, nós precisamos nos planejar para atender a toda essa demanda, criar situações que atenda o tempo de aprendizagem dessas crianças que são diferentes, que demandam um pouco mais de trabalho, demandam um pouco mais de atenção, e nós precisamos contemplar todos os estudantes. Nós não podemos deixar escanteado, né? Eu vou trabalhar primeiro aqui, dar mais atenção a esses que já sabem. Não, nós precisamos contemplar a todos, nós precisamos envolver a todos nesse processo de aprendizagem, de planejamento. E Libânio, um grande pesquisador, autor que fala muito sobre didática, sobre avaliação, planejamento, ele diz que planejamento é um processo de conhecimento e análise da realidade escolar em suas condições concretas, de busca de alternativas para a solução de problemas e de tomada de decisões. Então, o planejamento em si, toda a idealização, ela se concretiza no plano, né? Ela se concretiza no papel, no escrito. E aí, o planejamento, ele exige refletir sobre a nossa ação e refletir na ação. É aquela situação que geralmente a gente vê dizer reflexão, ação, reflexão. Então, nós refletimos antes, nós idealizamos, nós organizamos, nós pensamos nos mínimos detalhes, nós colocamos em prática e após colocar em prática, nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, poxa, será que tudo que eu idealizei, será que tudo que eu pensei, quando eu pus na prática, deu certo? Será que tem alguma coisa que eu posso adaptar para atender determinados alunos que não conseguiram ter um bom desempenho? Será que o que pode ser melhor? Que alternativa eu posso tomar? Que mudanças tomar? Então, refletir, não apenas idealizar,
criar, pensar apenas antes de executar, mas depois também, porque para alguns alunos aquilo que foi feito pode ser perfeito, pode ser ideal, mas para outros pode ser que não. Então, pensando numa totalidade, essa reflexão, ação, reflexão, refletir antes e depois da prática, da ação, é extremamente importante, justamente para uma possível revisão, um novo olhar, um planejar diferente futuramente numa próxima realização de uma atividade parecida ou até de outra atividade relacionada ao mesmo conteúdo. Você já tem um certo conhecimento e já pode ver o que é que não deu certo e não fazer novamente ou adaptar de uma forma que julgar melhor para aqueles estudantes que você tem na sua sala de aula. O planejamento, ele tem ele tem funções educativas. Então, para o ato de planejar, nós precisamos diagnosticar, né? Fazer um diagnóstico da realidade da minha turma. Eu preciso definir objetivos. Eu preciso saber o que é que eu quero que os meus estudantes aprendam. Eu preciso determinar as atividades que eu vou executar, que eu vou trabalhar com os estudantes. Eu preciso avaliar o processo e avaliar o resultado das ações. Eu preciso ver se aquilo que foi proposto foi válido. Se não, fazer adaptações, adequações para atender todas as demandas. E essas são as funções. Então, eu vou diagnosticar, eu vou definir metas, eu vou determinar atividades, eu vou avaliar o processo e os resultados das ações, certo? E aí, o planejamento, ele tem dimensões, certo? As dimensões do planejamento são o planejamento do sistema educacional, o planejamento educacional, o planejamento escolar, o planejamento curricular e o planejamento de ensino, certo? Essas são as 4 dimensões do planejamento. Nós começamos com o planejamento educacional. O planejamento educacional ele acontece a nível macro. Ele é o planejamento de todo o sistema educacional do país. E ele vai ele diz respeito ao planejamento das políticas educacionais. E a melhor forma de se atingir, de se alcançar a aprendizagem, o direcionamento dessas políticas educacionais, certo? Então, para que esse planejamento educacional ele seja concretizado, né, ele seja posto em prática, né, ele organiza-se órgãos governamentais responsáveis. Então, a nível da nação, a nível do país, nós temos o Ministério da Educação, o MEC, né, que é o órgão responsável pelo planejamento das políticas educacionais para a nossa nação, para o nosso país. Então, como foi dito anteriormente, o planejamento ele se materializa no plano, no escrito, no papel. Então, o Ministério da Educação, ele planeja as suas políticas educacionais para o país através do Plano Nacional de Educação, PNE. Os estados, eles planejam as políticas educacionais através das secretarias estaduais de educação, né? Então, cada sistema, né, cada estado tem a sua secretaria estadual de educação e faz o seu planejamento, né, por meio do Plano Estadual de Educação para aquele estado. Então, Plano Estadual de Educação, PEE, é o planejamento das políticas educacionais para os estados. Cada município também faz o seu planejamento das políticas educacionais por meio das secretarias municipais de educação, que elaboram o Plano Municipal de Educação. Então, a nível nacional, nós temos o Ministério da Educação, a nível estadual, as secretarias estaduais de educação, a nível municipal, secretarias municipais de educação. São os órgãos governamentais responsáveis pelo direcionamento das políticas educacionais, né? Pelo planejamento das políticas educacionais.
Então, a nível nacional, o Ministério da Educação elabora o Plano Nacional de Educação. As secretarias estaduais de educação, a nível de estado, em cada estado, elabora o Plano Estadual de Educação. E a nível municipal, as secretarias municipais de educação, em cada cidade, em cada município, elabora o Plano Municipal de Educação. E aí, nós temos o planejamento escolar. O planejamento escolar, ele é um planejamento geral das atividades que as escolas fazem, né? As decisões pedagógicas e administrativas a serem seguidas por toda a comunidade escolar. Então, ele é um planejamento que a escola realiza enquanto instituição educativa, onde a escola propõe as suas, né? A escola determina as suas propostas, as suas metas de trabalho. E aí, esse planejamento, ele é feito com base no processo de gestão democrática. O que quer dizer um processo de gestão democrática? Ele é um planejamento que envolve toda a comunidade escolar. Então, professores, funcionários, pais, alunos, diretor, coordenador pedagógico, toda a comunidade, todas aquelas pessoas que participam ativamente, fazem parte da escola, né? E aí vão debater, toda essa comunidade escolar vai fazer um debate selecionando os objetivos e as prioridades dessa escola, certo? E aí, a partir disso, vamos elaborar um conjunto de ações, né? Elaborar um conjunto de ações, como, por exemplo, o que é que a escola fará? Como a escola propõe, né, desenvolver o seu trabalho? Como ela direcionará para que os alunos se envolvam com a escola? Como ela direcionará para que os pais se envolvam mais com a escola? Como ela vai organizar o trabalho docente? Como vai administrar os recursos materiais, os recursos financeiros, os recursos, né, humanos da escola? Então, são diversas questões que propõem a elaboração de documentos materiais da escola, né? Como o plano escolar, o projeto político-pedagógico e a proposta pedagógica. São documentos materiais que são frutos do planejamento da escola. Então, a partir do planejamento escolar, ele dá vida ao plano escolar, ao projeto político-pedagógico e à proposta, que são documentos que são fruto do planejamento. É o planejamento de trabalho da escola. O plano escolar, ele é um plano desenvolvido no período de 1 ano, certo? Um plano desenvolvido no período de 1 ano. O projeto político-pedagógico e a proposta pedagógica, eles são um plano que não demanda apenas 1 ano, né? Ele não é feito com um período apenas de 1 ano, ele é feito com para um período prolongado, porém, anualmente ele é revisitado, né? Porque a clientela, ela pode mudar, os estudantes, né? Propostas, ações desenvolvidas pela escola, objetivos, né? As prioridades da escola podem mudar. Então, são documentos que precisam ser revisitados, precisam ser, né, avaliados frequentemente, né? O projeto político-pedagógico e a proposta pedagógica são duas coisas que nas próximas videoaulas nós iremos tratar mais, nos aprofundar mais sobre eles, certo? Então, o planejamento escolar são as decisões que a escola faz e ela se materializa no plano escolar, no projeto escolar e na proposta pedagógica. O planejamento curricular, certo? O planejamento curricular é um planejamento que contempla a concepção filosófica e o plano escolar ou institucional e fazer a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos programáticos de cada componente. Então, o planejamento curricular, ele tem como fruto o currículo, certo? Que é o planejamento feito pelos sistemas de ensino para as escolas, aonde envolve os conteúdos e o currículo de determinado curso. Então, quando a gente fala em curso, nós falamos na educação infantil, nas séries da educação infantil, nós falamos nas séries do ensino fundamental, nas séries do ensino médio
ou o ensino superior tem os seus cursos também com grade curricular, com as disciplinas, com os conteúdos que vão ser trabalhados. Então, o planejamento curricular é justamente o planejamento do currículo, do que é que se vai trabalhar em cada disciplina, em cada curso, em cada série ou ano, né, em determinado período. Então, é uma organização que o sistema de ensino faz para as escolas, certo, colocarem em prática. É válido lembrar que cada sistema de ensino tem o seu currículo. Então, não é igual. Cada sistema de ensino faz as suas adaptações, organiza o seu currículo de acordo com a sua realidade, certo? E aí, esse currículo, ele deve, e é importante que ele esteja alinhado às propostas da escola, à filosofia que a escola busca passar, vivenciar, e que devem estar previstos no planejamento escolar, né? Eles devem estar alinhados com tudo o que a escola propõe. E aí, quando, ou atualmente, nós vemos muito falar na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Então, a BNCC, ela é a base, como o próprio nome já diz, ela é a base para a elaboração do currículo de cada sistema de ensino. Então, a BNCC, ela tem um norte a nível nacional, como o próprio nome já diz, que ao chegar nos estados serão adaptados de acordo com a realidade estadual, inserindo, né, aquilo que a nível de estado é válido se conhecer, né, e a nível municipal ele também vai ser revisitado, ele também vai servir como base para a elaboração do currículo municipal. Então, cada município também elabora o seu currículo com base no currículo estadual, com base no currículo nacional, na Base Nacional Comum Curricular. Então, para que os sistemas de ensino eles organizem os seus currículos, precisam estar atentos ao ABNCC, né? Que é onde vão estar os conteúdos e os objetivos daquilo que se espera que os estudantes alcancem, né? As habilidades serem contempladas em cada disciplina, em cada série, durante o ano letivo de cada série, certo? E aí, o planejamento de ensino. O planejamento de ensino, ele é o planejamento do professor, é o planejamento voltado para a prática de ensinar, né? Ele vai refletir características básicas do plano curricular, ele vai trazer para o planejamento do professor o plano curricular, certo? O currículo, ele está inserido no planejamento do professor, porque ele é suporte para o planejamento do professor. Então, ele vai ser, o planejamento de ensino será a operacionalização do planejamento curricular. Ele vai ser o currículo sendo posto em prática, certo? E aí, no planejamento de ensino, nós vamos organizar a aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem, para que os estudantes, de fato, aprendam aquilo que está sendo proposto. Então, nós vamos organizar o nosso trabalho para propiciar, para proporcionar aos estudantes uma melhor aprendizagem. Então, nós vamos sistematizar aquilo que será ensinado. Nós vamos idealizar toda a proposta de trabalho para que os estudantes, de fato, aprendam aquilo que está sendo ensinado. Então, no planejamento de ensino, nós temos o planejamento de curso, que é o planejamento para o ano. Então, os estudantes do quinto ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, eles têm tais conteúdos no currículo do quinto ano. Então, esses conteúdos, eles precisam ser vistos durante o ano. Tais conteúdos precisam ser estudados durante o quinto ano. Baseado nisso, eu preciso organizar esses conteúdos por períodos. Eu não posso trabalhar todos ao mesmo tempo. Então, eu vou organizar por unidades. Tanto é que os próprios livros didáticos, por exemplo, eles são divididos em unidades, né?
Então, eles são divididos por partes. Então, baseado na grade curricular completa de cada série, esses conteúdos eles são divididos por unidades, por períodos. Então, em determinados conteúdos, em determinado período eu vou trabalhar esses conteúdos, no período seguinte esse, e assim sucessivamente. E durante o ano eu vou ter contemplado todos os conteúdos do curso daquela série. E, por fim, o planejamento de aula, que é aquele planejamento diário que o professor faz, adequando a realidade dos seus estudantes, pensando no que vai ser nas situações didáticas, né? na forma de facilitar a aprendizagem dos seus estudantes, aquele planejamento diário. E esse planejamento, ele tem características, certo? Então, são 7 as características que foram colocadas, né, como características essenciais a um planejamento. Coerência e unidade. Nós precisamos ter em mente que o nosso planejamento ele precisa propor que as coisas andem juntas. A gente não pode, como é que eu posso dizer? A gente não pode fragmentar as coisas. Aquilo que nós vamos propor precisa estar alinhado, né? Precisam ser consistentes, precisam ser coerentes. Eu tenho que alinhar o meu trabalho, eu tenho que fazer com que tudo ande junto da melhor forma possível. Tudo, ainda temos a continuidade. Tudo sempre precisa ser aprofundado. Então, sempre saindo do mais fácil, do mais simples, para o mais complexo, né? Eu tenho que dar essa continuidade, eu vou aumentando o grau de complexidade daquilo que está sendo trabalhado com o passar do tempo. Eu não posso, por exemplo, iniciar as operações fundamentais pela operação de divisão, se os meus estudantes não estudaram ainda adição. Então, eu vou iniciando das operações mais simples para as operações ou para os conteúdos, né, mais complexos. Qualquer conteúdo, o meu trabalho sempre precisa ter essa ideia de continuidade, aprofundando as temáticas abordadas do mais simples para o mais complexo. Eu preciso ter objetividade. Então, o meu planejamento ele precisa ser objetivo, ele precisa fazer sentido, né, para o trabalho. Eu preciso ter clareza. É preciso que o meu planejamento seja de fácil compreensão. E o meu trabalho também precisa ser, né, uma linguagem clara para que os estudantes também compreendam todas as informações. Então, o planejamento ele precisa ter uma linguagem clara, ele precisa ser de fácil compreensão. Ele precisa ter realismo. O que isso quer dizer? Que eu preciso propor um trabalho de acordo com a realidade dos meus estudantes, né? Então, se eu ver que os meus estudantes têm dificuldades em determinadas práticas, em determinados conteúdos, em determinadas atividades, eu não posso propor situações que eu sei que eles não vão conseguir fazer. Eu preciso planejar diante da realidade. Eu preciso conhecer os meus estudantes, eu preciso saber as suas limitações, saber os seus potenciais, para aí sim eu fazer o meu planejamento baseado na realidade dos meus alunos. É importantíssimo conhecer a realidade dos estudantes. E é preciso ter flexibilidade. O plano de aula, o planejamento, ele é flexível, ele é passível de adaptações. Ele precisa ser flexível, porque no dia a dia da realidade escolar existem inúmeras situações, né, que a gente precisa inserir na nossa aula, né? A gente precisa inserir no nosso planejamento. Então, o nosso planejamento ele sempre precisa ser flexível, dar abertura para os estudantes, por exemplo, posicionarem, expondo os seus conhecimentos prévios, participar das atividades, participar ativamente,
né? Não esperar só do professor aquela monotonia de aula, 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 mas o estudante ele precisa participar, ele precisa vivenciar o processo de ensino e aprendizagem, ele precisa estar ativo na aula. Então, é preciso levar em conta inúmeras situações que acontecem na aula. E eu destaco, por exemplo, os conhecimentos prévios dos estudantes, que direcionam bastante o trabalho do professor em sala de aula. Então, o planejamento, ele tem a sua função social. Ele tem a função de assegurar a unidade e a coerência do trabalho do professor, né? Ele é a idealização do trabalho do professor. Esse planejamento, ele parte de uma ideia. Então, como eu acabei de falar, nós temos a ideia, nós pensamos em determinadas situações, nós planejamos. Esse planejamento, essa ideia, ela vai ser concretizada pela ação, ela vai ser materializada pela nossa ação. Que essa ação, ela tem a idealização, a organização e a efetivação. Para que essa ação ela seja materializada, concretizada, eu preciso estruturar a minha ideia, eu preciso organizar a minha ideia. Por quê? Eu preciso estar com tudo pronto para que essa ideia ela seja efetivada. E quando que essa ideia, quando que esse meu planejamento ele vai ser efetivado? Ele vai ser efetivado na aula. Na minha aula, eu vou pôr em prática tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu idealizei, tudo aquilo que eu planejei, de acordo com aquilo que eu planejei. Obviamente, eu volto a destacar que essa idealização, toda essa organização, para que seja efetivada na aula e para que ela seja efetivada com sucesso, é de extrema importância que a realidade dos estudantes seja sempre levada em prática. Lembrando que o planejamento ele é feito para propiciar, para proporcionar uma aprendizagem significativa para os estudantes. Então, é preciso que esse planejamento seja de fato pensado nos estudantes. E com isso, nós concluímos a nossa primeira videoaula, certo? Então, estejam atentos ao material, façam a leitura do material e aprofundem os conhecimentos de vocês. E com isso, até a próxima aula.